A malária, ela é uma protozoonose ocasionada de um protozoário do gênero Plasmodium. Com ele temos 4 espécies de plasmódio, sendo ele o Plasmodium vivax, Malariae, Ovale e o falcíparo. O Plasmodium falcíparo é o causador da doença mais grave da malária, porque ele contém uma espécie de febre maligna terçã, que pode causar doenças neurológicas e, com isso, levar a óbito. Essa doença do Plasmodium falciparum, ela não existe aqui no Brasil, ela é mais predominante da África do Sul. Essa doença da malária, ela é uma transmissão indireta porque ela precisa de um vetor para ser transmitida, no caso, o mosquito Anopheles, do gênero Anopheles. É um mosquito prego, porque quando ele vai picar a pessoa, ele meio que empina assim. Por isso é conhecido como mosquito prego aqui no Brasil. A malária, ela apresenta 2 ciclos de vida, sendo ele no hospedeiro, no caso nós, seres humanos, e no vetor, o Anopheles, o mosquito. A primeira fase é uma fase assexuada, ou seja, ela não gera variedade genética. Quando o mosquito do gênero Anopheles pousa no hospedeiro, no caso nós seres humanos, ele vai contaminar através da sua picada. Com isso, ele libera esporozoitos, que é a forma do plasmódio que vai entrar no nosso corpo. Sendo ele as 4 formas que eu falei anteriormente: vivax, ovale, Malariae e falcíparo. Quando esses esporozoitos caem na nossa corrente sanguínea, vai direto para o nosso fígado, que lá no nosso fígado tem uma célula chamada hepatócitos. Quando esses esporozoitos entram nesses hepatócitos, formam a célula trofozoitos. É a forma do protozoário que vai se multiplicar dentro do hospedeiro. Ele em que faz essa fase da esquizogonia. Quando ele forma uma célula multinucleada, é chamada de esquizonte. É uma bolsa, uma célula, uma bolsa cheia de núcleo. No caso, essa daqui, ó. Uma bolsa de célula com vários núcleos. Daí, com o crescimento dessas células, vai acontecer a lise celular. O que é a lise celular? É a quebra das células, né, dos núcleos ali, e com isso vai formar e liberar os merozoítos. Na segunda etapa, temos a etapa do sangue. Esses merozoítos não vão ser liberados no sangue. Eles entram diretamente nas nossas hemácias. Eles vão ter somente 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho que eles formam o gametócitos, que é uma hemácia que forma os gametas no nosso corpo. Mas, porém, eles não funcionam na gente. Ele só vai funcionar no mosquito caso ele pique alguém. Se ele não formar os gametócitos, ele forma os trofozoítos, que é a forma do esquizonte, que é aquela bolsa cheia de núcleo. E com isso cresce e viram novos merozoítos, com a lise celular, com a quebra dessas células. Daí eles entram nas nossas hemácias e continua esse ciclo sanguíneo. Agora eu vou explicar um pouco sobre o ciclo de vida do Anopheles, o mosquito. É importante lembrar que esse mosquito ele não vai nascer contaminado. Ele só se contamina caso ele pique um paciente que já esteja com a malária. Essa fase é uma fase esporogônia, no caso ela é sexuada. Quando o mosquito ele pica alguém, ele absorve todas as células que tem na pessoa. No caso, o paciente que esteja com a malária, ele vai absorver a malária. Quando ele absorve o sangue, ele vai absorver as hemácias com gametócitos. Essas hemácias com gametócitos, no intestino do inseto, vai liberar os gametas. Com isso, vai ocorrer a fecundação dentro do intestino do inseto. Nesse momento é que comprova que esse ciclo é realmente sexuado. Quando isso acontece, forma o zigoto, que com isso fixa ali na parede do intestino do inseto.
Com isso, forma uma célula chamada ocioneto. É uma bolsa cheia de células. Nesse ocioneto vai se formar o ocisto. Também é uma bolsa cheia de células que com isso ela cresce e acontece a lise celular, que é a quebra dessas células. Quando acontece a quebra dessas células, ela libera no intestino de forma células esprozoítos, que são aquelas células que contêm vários núcleos dentro. É essa célula aí que contamina nós seres humanos. Com isso, depois esses esporozoítos já foram produzidos pelo ocisto, eles se deslocam para as glândulas salivares do mosquito e com isso, quando o mosquito pica a pessoa, né, ali o ser humano, entra na nossa corrente sanguínea e a gente é contaminado com a malária. E com isso, encerra a fase do protozoário no humano, no homem, e a fase do protozoário no inseto, o Anopheles. Sintomas e sinais clínicos. Os primeiros sintomas da malária começam entre o 10º e 15º dia após a infecção. O sintoma mais comum que aparece nos pacientes é a cinícia, que é a febre em alta temperatura. Junto com a febre, aparece também a icterícia, a hepatomegalia, que é o aumento do volume do fígado, a esplenomegalia, que é o aumento do volume do baço. Junto também vem a dor de cabeça, falta de ar e a anemia. Muitos pacientes demoram em procurar ajuda especializada. Isso faz o retardamento do processo, do tratamento, e aí faz com que o indivíduo possa vir a óbito. A fisiopatogenia da malária e como ela ocorre no nosso corpo. Da malária é o processo de desenvolvimento do plasmódio no nosso corpo e como nosso sistema imunológico reage a ele. Em fase hepática, eritrocítica e complicações. Que ocorre de forma assintomática, a picada do mosquito Anopheles. Esporozoítos que invadem os glóbulos vermelhos. Dentro dos glóbulos vermelhos, eles se multiplicam assexuada, várias e várias vezes, dentre 1 a 2 semanas. Começando a fase eritrocítica, eles invadem as células hepáticas do fígado. Nisso começa um processo, mais uma vez, de multiplicação, virando esporozoítos. Esses esporozoítos se multiplicam cada vez mais e cada vez mais, destruindo os glóbulos vermelhos. Na fase de complicações, onde várias quebras das células hepáticas, dos glóbulos vermelhos, pode gerar problemas de saúde, como anemia grave, problemas pulmonares, renais e neurológicos. Funciona o nosso sistema autoimune nesse processo. A variabilidade genética do parasito é uma extrema dificuldade para o nosso corpo gerir um autoimune boa e duradoura. Por isso, em alguns casos, em áreas endêmicas, existem pessoas que têm problemas como alta taxa de gripe e uma piora. Uma alta taxa, uma piora, uma alta taxa, uma piora. De variabilidade de casos em cada indivíduo. Ocorre o diagnóstico da malária. O diagnóstico da malária envolve métodos clínicos e laboratoriais para tentar identificar se há presença do parasito na corrente sanguínea da pessoa. 5 formas de diagnóstico da malária, sendo essas: e o mais barato, exame microscópico laboratorial, o sangue da pessoa, uma gota de sangue da pessoa na camada fina, numa lâmina de vidro e observado no microscópio. Hábitos de diagnóstico: TRDS, reação cadeia polimerase, sorológicos, de lactato desidrogenase, DH. Os escolhidos dependem do caso específico do paciente, sendo caros e baratos. O mais barato é o método mais comum, laboratorial, do exame do gota de sangue na camada fina de vidro. O mais usado em locais de epidemia endêmica. Custo-benefício. A malária
É típica de países subtropicais e tropicais, como é o caso do Brasil, e sua transmissão em humanos é feita pela picada da fêmea do mosquito prego, contaminadas pelo parasita Plasmodium. A região amazônica compreende 99% dos casos de malária no Brasil, o que é influenciado pelos fatores ambientais. E há também pacientes contaminados pelo Plasmodium que ficam com ele por muito tempo no organismo, mas sem sintoma nenhum. Entretanto, a doença continua se espalhando pelo sistema, contribuindo assim para a transmissibilidade da doença.